A paz de Alto, meus irmãos, eu me chamo Emerson, para quem não me conhece, e quero agradecer Yahweh dos Exércitos, no nome de Yahshua Mashiach, o meu Salvador, meu Pai Celestial, Yahweh dos Exércitos, por mais uma oportunidade de hoje estar trazendo um estudo aqui no canal do YouTube. E já sem mais tomar muito tempo, como eu gosto sempre de deixar bem claro, que eu não sou perfeito, que eu não sou melhor do que você, meu irmão e minha irmã. Certo que eu sou sujeito a falhar como qualquer um, mas eu procuro viver hoje aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, certo? O verdadeiro nome do Criador e do Salvador, Yahweh e Yahshua. O nome do Pai é Yahweh dos Exércitos, seu filho Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, certo? E esse estudo vai falar sobre os nossos inimigos. Não é diferente dos nossos antepassados, nossos irmãos que serviam ao Yahshua, levavam o nome verdadeiro e eram perseguidos pelos próprios cristãos, da própria família da casa da fé, né? Então não é diferente para os dias de hoje. Os nossos inimigos são os nossos irmãos evangélicos aí das denominações, que não creem ao Yahshua, que creem nesse Deus da mitologia grega, que Deus vem de Zeus, e desse ídolo Jesus e Jesus Cristo, que vem da Igreja Católica, que no latim isto significa isto é um porco. Então, se o teu inimigo se torna os próprios da fé da casa, os próprios cristãos que nos perseguem. Então esse estudo vai falar sobre isso daí, é tremendo, certo? Como diz a Escritura, se ele te ferir um lado do rosto, como o nosso Salvador deixou bem claro, dá o outro lado, certo? Bem-aventurados sois vós por causa de mim, quando vos injuriarem e vos perseguirem, falando coisas, levantando coisas contra ti por causa do meu nome. Então nós levamos o nome verdadeiro do Salvador, certo? Não esse ídolo Jesus aí, ídolo criado pela Igreja Católica. Então, e eu não sou melhor do que você, meu irmão, mas eu amo você, meus irmãos evangélicos e meus irmãos católicos. E vou pregar contra esse sistema religioso aí, criado pelo homem, lá no Concílio de Nicéia, depois do Salvador no ano 325, onde eles deturbaram as escrituras, certo? Então vamos começar esse estudo. Pega a tua escritura aí, veja que coisa tremenda. Deixa o Espírito do Pai e Yahweh dos Exércitos libertar você de dentro desse sistema aí, certo? Não você sair fora do sistema, mas deixar que o sistema fique dentro de você. Você crê no Yahweh dos Exércitos, em hebraico, que não pode mudar. Yahshua Mashiach, o nome do verdadeiro Salvador, do Filho do Criador e Yahweh dos Exércitos, certo? Quero que vocês abram já em Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que diz assim. Olha só que tremenda essa passagem aqui. Gálatas, capítulo 4, e versículo 16, que diz assim. Vou voltar um pouquinho. Aqui, capítulo 4 e versículo 16 de Gálatas, o apóstolo Shaul, que é apóstolo Paulo em hebraico, né? Em hebraico é apóstolo Shaul. Que diz assim. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ele está dizendo, eu tornei porventura vosso inimigo por estar dizendo a verdade? Então não é diferente, meus irmãos, certo? O dia que você aceitar Yahshua, pregar o nome verdadeiro do Criador e do Salvador, você vai ser perseguido. E os primeiros que vão te perseguir é os da casa, da família da fé. Os primeiros que vão te perseguir é os cristãos. Não era diferente na época do apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Os que perseguia eles eram os próprios inimigos dele, eram os judeus, os ialdins, você está entendendo? Não é diferente para os dias de hoje. Quem nos persegue, você está entendendo, falando calúnia e dizendo que nós estamos blasfemando e pecando, somos falsos mensageiros, falsos profetas desta última geração, é os irmãos evangélicos das denominações. Mas eu amo vocês e vou pregar contra esse sistema criado pelo homem, esse Deus pagão da mitologia grega, que Deus vem de Zeus, e esse ídolo Jesus que vem da Igreja Católica. Que se você traduzir aí no teu Google, no teu celular, o significado da palavra Ieso, o nome Jesus, que é Jesus Cristo, Iesus, o que significa no latim, ele vai falar porco. E o nosso Salvador não é um porco, o nosso Salvador é um cordeiro, você está entendendo? Então eles fizeram de tudo para deturbar o nome, escondendo do nosso verdadeiro Salvador. Só que nós estamos vendo o tempo do fim, nós cremos que o arrebatamento tudo indica para acontecer agora dia 16, aqui no Brasil, e dia 15 de Nissan lá em Israel. E o calendário do Brasil com o calendário de Israel está se encaixando perfeitamente. Viu que coisa tremenda? Então, os primeiros que vão te odiar os irmãos, você está entendendo? Os próprios irmãos das denominações vão se injuriar contra você, mas você vai ser um bem-aventurado,
certo? E se você for um predestinado para a salvação, você tem que deixar Yahshua nascer dentro de você, você tem que refletir a imagem do Filho do Criador, certo? Para que ele se torne o nosso irmão primogênito entre todos nós irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Louvado seja Yahshua. Olha que coisa tremenda, viu? Espero que vocês entenderam essa passagem aqui. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 12, um pouquinho para frente. Que diz assim. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem está manifestando, quem que está dominando, né, este mundo? Certo? É os governantes do sistema religioso, como é que se diz? Sendo induzido por Satanás, aonde eles não tenham o Espírito do Pai de libertação, e que a nossa luta, como diz aqui na Escritura, não é contra a carne e o sangue, nós brigando materialmente, para você entender, batendo boca, se xingando um ao outro, nem nada. A nossa luta é espiritual, porque nós lutamos contra essas trevas nos lugares celestiais, em lugares tenebrosos, você está entendendo? E ele se opõe, ele luta, você está entendendo, para que a mensagem do Criador Yahshua, do nosso Salvador Yahshua, chegue até você. Esta é a revelação da palavra para você. Então que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, nos lugares tenebrosos, dos ares, nos lugares celestiais. Você está entendendo? Mas a vitória é certa, meu irmão. Aquele que permanecer firme no Espírito, crendo no Criador e no Salvador, no verdadeiro nome, Yahshua. Mas você quer dizer que se eu não crer nesse Criador e no Salvador Yahshua, não vou ser salvo? Não. Se você for predestinado, sim. Você não quer dizer que se você não crer, que você não vai ser salvo. Nós não somos herégicos aqui para estar falando esse tipo de coisa aí, que não é do nosso Criador, nosso Salvador. Cremos na predestinação da salvação. Nós vamos estar lendo aqui mais para frente em Romanos capítulo 8, versículo 29, para você entender. Olha só que coisa tremenda. Vamos ver lá então, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos voltar aqui para trás um pouquinho. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29, que diz assim: Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi o que eu acabei de falar agora para trás, no começo desse estudo. Então o nosso Eterno, ele nos predestinou. Não tem essa de você ir dentro de uma denominação e ali aquele pastor, que você diz pastor ou líder, dizer que vem aqui quem quer aceitar esse Jesus porco como o único exclusivo Salvador, nós vamos estar pedindo para ele escrever no livro da vida para aquele grande dia. Mentira, meu irmão. Aqui Romanos 8, 29 está falando, se você for um predestinado, ele quer que você brilhe a imagem do seu Filho, do nosso Mestre, nosso Salvador, e que ele se torne o primogênito entre todos os irmãos. Nós somos todos irmãos, você entende? Todos somos irmãos, ninguém é melhor do que o outro, diferente. Mas não, tem esses líderes de pastor que querem ser melhor, né? Acho que tem uma carga maior, por quê? Porque comercializa a palavra do Eterno. Isso é uma hierarquia que vem lá do Concílio de Nicéia, de Jezabel, de Balaão, que vendeu-se por dinheiro. Essa é a verdade. Então, as igrejas evangélicas, querendo ou não, elas são filhas da igreja católica. Essa é a verdade, meu irmão. Você tem que sair fora do sistema, entendeu? Para o Eterno alumiar o teu entendimento, para você ver como você foi enganado a vida toda. E se você permanecer, você vai pagar o preço, você vai passar pela grande tribulação, mas daí você vai crer no nome verdadeiro Yahshua. Por quê? Porque o Eterno vai fazer com que você creia no nome verdadeiro na grande tribulação, entendeu? Com as duas testemunhas do livro de Apocalipse, Moisés e Elias, que vai estar trazendo o nome verdadeiro para todos os meus irmãos que ficaram para a grande tribulação, você está entendendo? Espero que você entendeu aqui esta passagem. Então, predestinados para a salvação. Não quer dizer que você não aceitar Yahshua, eu estou dizendo aqui que você não vai ser salvo. Não, não estou querendo falar isso, não. Você está entendendo? Nós queremos na predestinação da salvação. Porque o Eterno, ele é o oleiro. E ele tem o poder de fazer vasos de honra e vasos de desonra para o dia da ira dele, não é verdade? Isso está nas Escrituras. Então, não estou falando coisa de mim mesmo, certo? Espero que você entendeu até aqui esse estudo. Esta passagem aqui das Escrituras. Vamos abrir em Efésios,
no capítulo 4 e versículo 13. Mais para frente aqui. Efésios, capítulo 4 e versículo 13. Está aqui, ó. Efésios, capítulo 4 e versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho ideal, a perfeita veronilidade, à medida da estatura da plenitude de Yahshua. Olha só, vou ler de novo para vocês entenderem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh. Então, quando nós aceitamos Yahshua como o único e exclusivo Salvador da nossa vida e verdadeiro, nós vamos estar tendo pleno conhecimento do seu Filho, do nosso Salvador, tendo a mente do nosso Mestre. Ele é o cabeça da igreja, que somos nós é o templo, né? Ele é o cabeça do templo, da igreja, que somos nós, e nós vamos estar chegando ao pleno conhecimento, né, do Filho do nosso Criador, certo? A perfeita veronilidade e a medida da estatura da plenitude de Yahshua, até que nós cheguemos à plenitude do nosso Salvador. Olha que coisa tremenda, viu? Então, não é difícil, meu irmão, você entender as Escrituras se você quiser ser liberto do sistema criado pelo homem no Concílio de Nicéia. Tremendo, né? Espero que até aqui esteja entendendo essas passagens aqui que eu estou lendo. Vamos abrir lá em Salmo 41, versículo 9 e 10, para você ver quem que foi o primeiro que se levantou contra o nosso Mestre, nosso Salvador. Não é diferente para os dias de hoje. Olha o que está escrito lá em Salmo 41, versículo 9 e 10. Vamos lá. Salmos 41, versículo 9 e 10. Que diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. De quem que o salmista Davi estava falando aqui? Dá licença, só um pouquinho, vou tomar um golinho de água. De quem que o salmista Davi, o rei Davi, estava falando aqui, nesta passagem, capítulo 41 e versículo 9 e 10, agora eu vou ler o 10. Tu, porém, Yahweh, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo o merecem. Eu lhes pague segundo merecem. Vou ler de novo, versículo 10. Tu, porém, Yahweh, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Você está entendendo? Aqui, o salmista Davi estava falando ali quando o nosso mestre, no dia que ele foi traído, no dia da ceia, ele molhou do bocado e deu para o seu melhor amigo íntimo ali, está falando de Judas, que se levantou e traiu ele. Louvado seja Yahshua. Viu que coisa tremenda? Então não é diferente para os dias de hoje, meu irmão. Nós somos traídos pelos próprios da fé, nossos próprios irmãos evangélicos que nós consideramos, você está entendendo? Só que infelizmente eles estão presos no sistema. Mas na hora que ele for liberto do sistema, ele vai ver realmente a verdadeira luz, o verdadeiro fundamento do Salvador Yahshua. Tremendo, né? Espero que até aqui você entendeu esta passagem. Eu quero que vocês abram agora no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Vamos lá no Novo Testamento, 9, no Evangelho de Lucas, e no versículo 23. Lucas, capítulo 9, e versículo 23, que diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tá vendo? Então, se alguém quer vir após o nosso mestre, diga-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pega o seu madeiro, aqui está no caso, como diz aqui, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que o nosso Salvador não foi morto numa cruz, sim, pendurado no madeiro,
Cruz saiu da Igreja Católica, para vocês ficarem bem entendidos, meus irmãos, tá bom? Então nós temos que negar a si próprio, você está entendendo? Pegar o madeiro e seguir as suas pisadas até o final da nossa vida, você está entendendo? Negue-se a si. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome o seu madeiro e siga-me. Se negar para essas coisas do mundo, as vaidades, futebol, novela, filme, você está entendendo? As coisas deste mundo, festa, mundano, orgia, você está entendendo? Tudo aquilo que diz ao contrário da santificação, das coisas que o Eterno se agrada, você está entendendo? Negando-se dia após dia, pegando o seu madeiro e seguindo a ele. Louvado seja Yahweh. Espero que até aqui você esteja entendendo esse estudo. Vamos abrir agora em Efésios capítulo 5, versículo 2. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 5, no versículo 2. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E andai em amor, como também Yahshua nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yahweh em aroma suave. Então nós temos que andar em amor, assim como o nosso Mestre, nosso Salvador, andou em amor pelos seus irmãos, e né, se entregou-se a si próprio, né, como está escrito, né, como também Yahshua nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Yahweh em aroma suave. Ele foi pendurado no madeiro, morreu pelos meus pecados e os teus, com amor, você está entendendo? Ele se entregou ao Criador desta forma, morrendo lá no madeiro, demonstrando esse amor verdadeiro. Então nós temos que amar nossos irmãos. Nós não podemos odiar nossos inimigos. Por mais que os nossos irmãos da fé se tornem nossos inimigos, nós temos que continuar amando eles da forma que eles é. E é esse nosso intuito que nós faz aqui. Está entendendo? Não sendo melhor. Quero que vocês abram agora no livro de Amós, capítulo 3, no profeta Amós, e no versículo 7. Eu vou estar encerrando esse estudo. Ele é pequeno, mas eu creio que o Eterno vai estar falando com você a hora que você entrar no YouTube, aí no canal, e ver os estudos da Escritura com o Emerson Luiz Barbosa, que sou eu. Que o Eterno se manifeste o poder do Espírito do Pai Celestial na tua vida e te liberte desse sistema religioso aí, que não é do nosso Criador, nem do nosso Salvador, meu irmão, e minha irmã das igrejas evangélicas, das denominações, porque nós cremos que o fim chegou e que deste mês não passa o arrebatamento. É só se não acontecer, mas tudo está se encaixando as profecias para que o arrebatamento aconteça. O meu coração não consiste nos bens que eu tenho, não tenho quase nada, não tenho moradia aqui, minha moradia é lá na glória. E o que eu tiver de bens, meu irmão, não está pegado no meu coração, vai ficar tudo jogado. Louvado seja Yahweh, eu quero morar na glória com o Pai Celestial e meu Mestre Salvador, tá bom? Eu desejo para você. Eu vou estar lendo a última passagem aqui, em Amós capítulo 3, do profeta Amós, e no versículo 7, eu vou estar encerrando esse estudo. E se assim, Yahweh dos Exércitos me permitir, no nome de Yahshua Mashiach, que eu venha fazer um novo estudo daqui por diante, que assim seja a vontade do Pai e do nosso Salvador, não a minha, certo? Espero que vocês entenderam esse estudo e da melhor forma possível eu pude explicar, pelo espírito de poder que o Pai dá aos seus filhos aqui na terra, os seus mensageiros, que vai ser de grande edificação para a tua vida espiritual, você está entendendo? Para que você dê crédito ao Espírito do Pai verdadeiro, para que você saia desse sistema criado pelo homem Satanás, tá bom? Vamos estar lendo lá em Amós, então, capítulo 3 do livro do profeta Amós, e vou estar encerrando esse estudo por hoje, certo? Que diz assim, vamos ver, Oséias, Amós, capítulo 3 e versículo 7, que diz assim, vou até com a minha escritura aqui, ó. Amós, capítulo 3 e versículo 7. Certamente Yahweh não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não faz coisa alguma, o nosso Criador Yahweh dos Exércitos, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus mensageiros, os seus profetas. Fica aí a mensagem para você, em nome de Yahshua Mashiach. E até o próximo estudo, no nome de Yahshua.
se assim lhe permitir. Fique na paz, meus irmãos, e vamos ficar firme aí, porque tá para acontecer esse grande evento agora, na última hora, no final dos tempos que estão vivendo. Fica todos na paz de Yahshua Mashiach.